minutos, eu recebo aqui nos estúdios da Itatiaia a prefeita de Contagem, Marília Campos. Marília, eu fiz questão de te convidar, né, em função das chuvas que estão atingindo Belo Horizonte e toda a região metropolitana, e nós tivemos alguns problemas ao longo dos anos em Contagem. Qual a sua avaliação desse período chuvoso até agora? Na verdade, boa tarde, né? Boa tarde a você, Travassos, obrigado por esse encontro, uma oportunidade para a gente conversar um pouco com a nossa população, não apenas de Contagem, mas com toda a abrangência que a Rádio Itatiaia tem. Na verdade, o mundo vive hoje os efeitos das condições climáticas, né? Sim. Então, hoje a natureza reage a como que as pessoas ocupam o espaço urbano, como que elas tratam o espaço urbano. Então é o resíduo que é depositado em lugar indevido, Sim. É o desmatamento que é feito, né? Então hoje nós temos um aquecimento da atmosfera e a natureza tem reagido, por exemplo, com muitas chuvas, da forma como está atingindo as nossas cidades. Então, hoje Contagem tem 8 grandes pontos de intervenção em obras, não é isso? Eu diria que Contagem tem 8 intervenções de macrodrenagem. São certo. Grandes obras que estão sendo feitas em regiões que no passado todo mundo ouvia falar, porque eram regiões que tinham um alagamento muito grande, como é o caso, por exemplo, do Arrudas. E hoje, ali naquela região, estão sendo construídas 3 bacias de contenção. Uma está sendo construída por Belo Horizonte e 2 bacias estão sendo construídas pelo município de Contagem. Elas não estão totalmente concluídas, mas já estão conseguindo armazenar a água e colocar ela no córrego aos poucos, de forma que esse ano, pelo menos até agora, nós não tivemos nenhum problema no Arrudas. A informação que eu recebi é que só em 2024 a Marília falou sobre o descarte irregular de lixo, né? Foram feitas mais de 13.596 ações de limpeza, de desobstrução e manutenção de dispositivos de drenagem. A limpeza urbana recolheu mais de 17.500 toneladas de resíduos diversificados localizados em ruas, córregos e espaços públicos em geral. Eu queria te colocar para ouvir a população de Contagem. Você topa? Claro. Vamos fazer o seguinte, vamos começar. A Vanusa Rezende. Ô Vanusa, nossa repórter, quem é que tá com você aí? Boa tarde, minha amiga. Bom, a Vanusa tá aí, então posso chamar? Tá no ponto? Tá no ponto? Bom, então enquanto eles fazem a comunicação com a Vanusa, eu já vou falando com a Marília aqui sobre outros pontos, que é o seguinte, Marília, você tem aí obra de saneamento e mobilidade na Avenida Dulce Geraldo Diniz, e é uma obra com apoio do governo federal, certo? Ministério das Cidades, perfeito? E tem na Avenida Pio 12, Avenida 4 e Rua Doutor Cassiano, obra de microdrenagem, que é uma obra de responsabilidade do município. E a gente tem um ponto, que é aquela parte ali da Praça do Sol, da Avenida Severino Balestreiros, que são as obras do Parque Sarandi, que aí vem a necessidade de buscar recursos. Ou seja, você tem obras que você está fazendo com dinheiro da prefeitura, outros com apoio do governo federal, mas ainda tem projetos que você não consegue colocar para frente, que você precisa buscar recursos. É isso? Isso. Veja bem, nós estamos hoje com a obra, a Rua Dulce Geraldo Diniz, ela está às margens do córrego da Avenida Maracanã, que é um investimento que nós estamos fazendo de mais de 300 milhões. É uma obra de mobilidade e de saneamento. Sim. Toda a região do Maracanã, ela sofria com o transbordamento do córrego Maracanã, que hoje o leito do córrego foi completamente ampliado. Ele não transborda mais. Mas tem alguns pontos ainda de alagamento, como é o caso da Dulce Geraldo Diniz. Por que está tendo alagamento ainda? Porque a galeria que será feita após o período chuvoso, espero que em março, ela vai resolver definitivamente o problema ali daquele ponto. Então, ali já tem uma solução que está em curso, né? E se ainda hoje a gente está com problema é porque a obra não foi concluída. Mas nós ainda, até para reduzir o sofrimento da população, até que a obra seja concluída, nós fizemos 8 bueiros ali na rua, porque é uma rua sem drenagem. Entendi. Antigamente os prefeitos faziam obra, colocavam asfalto, não tinha drenagem nenhuma. Ou seja, não fazia o trabalho de casa. Aquele trabalho que todo mundo esquece depois, que ninguém vê. Então hoje a gente vive esse problema. O
o que vai acontecer ali naquela... Nós estamos fazendo esse paliativo, que são os bueiros, né? Mas definitivamente só a partir de março com a construção da galeria. Tenho certeza que o ano que vem nós não teremos problema e todo mundo vai esquecer da Rua Dulce Geraldo Diniz, porque não terá mais alagamento. Bom, a Vanusa tá no ponto. Ô, Vanusa, quem é que tá com você aí, minha amiga? Vou conversar aqui com uma pessoa que preferiu não se identificar. Ô, amigo, me conta aqui, há quanto tempo que você tá nesse ponto por aqui? Já tem 5 anos que eu tô aqui. Onde que a gente tá falando? De onde que a gente tá falando? Da Tereza Cristina. E aqui na Tereza Cristina, não sei se tem problema aí com inundações, com chuva, como que é isso? Até há 2 anos atrás a gente tinha um problema grande, principalmente as pessoas que moram aqui perto, né? Como aqui tem muitas casas na beira do Rio Arrudas, você via muita gente perde móvel, perde eletrodoméstico. Teve uma situação aqui bem crítica de pessoas que moravam aqui que realmente perdeu a casa completamente. Mas aí depois algumas obras deu uma melhora nisso, amenizou um pouco? Deu uma amenizada depois que fizeram umas bacias mais pra cima do rio. Deu uma segurada. Acredito que dá pra aguentar um pouco mais, mas eu acho que se ainda vier uma chuva mais forte, eu acho que ainda tem risco de pular pra fora. Nessas últimas chuvas aqui, ainda fica aquela apreensão, será que vai dar conta? Será que não vai ter esse problema que a gente já viveu outros anos? Fica apreensivo? Fica bem apreensivo, porque o rio fica bem cheio, chega até quase passar por cima das manilhas, e a gente fica, será que vai aguentar? Será que não vai? Dá aquele medo. Então, como é que você conseguiu resolver esse problema ali na Tereza Cristina? Pois é, Tereza Cristina é o Arrudas, né? Nós estamos executando as 3 bacias de contenção, Belo Horizonte 1 e Contagem 2. Não estão totalmente concluídas, mas mesmo sem serem concluídas, esse ano a gente não viu mais notícias e é isso que esse cidadão está colocando. Nós não tivemos mais problema, graças a Deus. Nós vamos conter todas as vezes que chover. A gente não sabe o que virá. Em função desse efeito climático que a gente tem que enfrentar. Então, não cabe a gente apenas fazer obras com bacias de contenção. Nós temos que fazer as obras de prevenção. E agora, só para informar, nós iniciamos um plantio de árvores. Então, 3.000 mudas de árvores serão plantadas e cuidadas até a sua faixa etária de adulta das árvores, né? Isso ajuda a combater os efeitos do clima, como também a questão do lixo. Isso é muito importante, que a população não coloque lixo no córrego. Por exemplo, Arrudas, ele é canal aberto. Os córregos, a maioria, são córregos abertos. Se você joga lixo lá dentro, você forma uma contenção. E isso transborda o rio. Então é muito importante que a população coopere, não colocando entulhos nos córregos e nem nos bueiros. Porque se entope o bueiro, a água invade as casas. Marília, o nosso tempo é curto, mas é muito bom receber você aqui na Itatiaia. Eu vou ser muito sincero, quando eu te conheci, as pessoas falam assim, a Marília é a prefeita da praça. E aí eu comecei para Contagem. Eu sou também, viu? Né? Eu sei. Eu adoro praça. Mas a gente percebeu esse teu empenho e todas essas obras que estão acontecendo, e fato é que nós conseguimos diminuir o número de alagamentos e de destruição no município de Contagem. E eu acho que isso precisa ser valorizado, independente de qualquer coisa, sabe? Porque foi o que você falou, a gente precisa trabalhar, mas todo mundo tem que estar envolvido nisso. Isso. Eu posso aproveitar e fazer um convite? Pode, por favor. Nós estamos com problema na Avenida Arterial, ali no bairro Santa Maria. É uma obra que o Estado executa, que é na Avenida Arterial, Varenga Peixoto e Avenida Firmo de Matos. E nós vamos fazer um encontro com a população, e eu estou chamando a Copasa, o governo do estado, e a prefeitura vai estar também. Eu estarei no sábado às 9 horas da manhã na Avenida Arterial para a gente prestar esclarecimentos do que está acontecendo naquele local, que já existe uma obra, uma grande obra que é executada pelo Estado, mas que a gente tem que fazer alguns acertos. E eu estarei às 11 horas na Vila Marimbondo também, para a gente estar discutindo o problema da Vila Marimbondo e o que a gente pretende fazer ali naquela região. Falar na Vila Marimbondo, gente, a prioridade é a comunidade e a gente tem que entender isso. E eu espero que todos estejam contribuindo para a gente resolver o problema da Vila Marimbondo. Marília, obrigado pelo bate-papo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, tá bom? E vai atualizando a gente e a gente vai trazendo a informação aqui na Itatiaia.